o conceito e a experiência do limite. Por que dizer conceito e experiência, né? Quando a gente está falando de um elemento de psicanálise, esse elemento de psicanálise, né, ele precisa abranger algo que foi vivido e um nome que foi dado a isto que foi vivido. Um conceito e uma experiência vivida e um nome que foi dado a esta experiência dentro do âmbito emocional afetivo que foi vivido. O limite, ou o reconhecimento do limite, é uma experiência, não é, que foi nomeada e hoje faz parte dos elementos de psicanálise, não é? Podemos integrar este elemento a outros elementos que fazem parte de um sistema dedutivo teórico, não é? Então, por isso, passa a ser chamado de elemento de psicanálise. Antes de qualquer coisa, nós vamos falar aqui de um conceito, de uma experiência que permeia, né, quase que a totalidade dos casos que a gente recebe na clínica. Os casos que a gente recebe na clínica, de uma forma ou de outra, vão estar ali, não é? Sempre uma dificuldade de percepção, reconhecimento e respeito ao limite. Não só dentro da clínica, mas eu tenho a impressão, né, e aí fica para cada um refletir também, eu tenho a impressão que o tempo que a gente está vivendo hoje, né, a contemporaneidade, né, assim, a sociedade contemporânea vem vivendo uma dificuldade muito grande dentro desse âmbito, não é, do reconhecimento do limite. Nós assistimos aí pela televisão, vemos as notícias aí no jornalismo, né, de situações que estão sempre implicadas na dificuldade do reconhecimento e do respeito ao limite, né? Não sei se para vocês isso também tem ficado claro, né? Ou porque o sujeito acaba excedendo esse limite, né? Ou porque o sujeito tem a dificuldade de tolerar quando este limite lhe é apresentado, ou coisas nesse sentido. Mas sempre tem ali, de uma forma ou de outra, uma dificuldade de lidar com a experiência do limite. O limite, por exemplo, pode ser um marco na linha do tempo ou do espaço, que separa e ao mesmo tempo junta duas extensões ali, tanto dentro do tempo quanto do espaço. Nós temos aí dentro dessa realidade material, né, e dentro dessa contagem cronológica, nós temos aí o conceito de limite implicado, não é isso? Então, nós temos aí, por exemplo, na prática clínica, o enquadramento do tempo, não é? 45, 50 minutos de uma sessão. Dentro da prática da clínica presencial, nós temos o enquadramento do limite dentro da sala de atendimento. Ou então, dentro da telinha do Skype ali, ou do aplicativo usado no atendimento online. Mas nós temos aí também o limite dentro da proporção da capacidade, por exemplo. Então, esta caneca aqui tem um limite, não é? 300 ml, 400 ml, não sei. Este é o limite da caneca. Então, chegou aqui o líquido no limite, ele passa a transbordar. A ideia de onde começa e onde termina, não é? Até onde se pode ir sem que se passe de certa fronteira pré-estabelecida. O limite é importante por quê? Porque ele impede que uma coisa sufoque a outra. Então, existe a possibilidade, a partir do limite, de que uma coisa possa existir junto com a outra coisa. E sem esse limite, uma coisa impediria a existência da outra. Tem um conceito do Bion que tem muito a ver com o limite, não é?
que é o conceito de cesura, que é esta marca, né, onde uma coisa começa e outra coisa, uma coisa termina, outra coisa começa, não é? Assim como a cesura entre o dia e a noite, né? A tarde é uma cesura, né? A tarde é o limite do dia que começa a passar para a noite, não é? Então o conceito de cesura tem muito a ver com o conceito de limite tratado aqui hoje. Dentro da perspectiva do Bion, nós temos também um conceito de barreira de contato. Ele tratou desse conceito lá no Aprendendo com a Experiência, não é? Ou aprender com a experiência, né? Aprender pela experiência, dependendo aí da tradução que nós temos aí. O Bion traz essa ideia de barreira de contato, não é? Que também tem a ver com o limite. Não é? Então, o que seria barreira de contato? Eu vou tentar aqui trazer de uma maneira meio sucinta, meio resumida aí, aquilo que eu entendo enquanto barreira de contato, segundo Wilfred Ruprecht Bion, não é? Um nome extremamente importante dentro das formulações da psicanálise do acolhimento. A barreira de contato para Bion é a integração de elementos alfa, não é? Conforme o bebê vai conseguindo a função alfa, né? A possibilidade da experiência da função alfa, primeiro pela mãe, depois por si mesmo, vai se formando a barreira de contato. Então, rapidamente, o bebê projeta na mãe os seus elementos beta, não é? São impressões sensoriais, são elementos não pensados, né, impensados. Ele projeta isso em formato de angústia, de desespero, de ansiedade na mãe. A mãe acolhe isso, não é? Trabalha isso a partir daquilo que o Bion chamou de função alfa, né, onde tem o fator rever ali, né, sonha o sonho do bebê e devolve para ele, né, de uma forma que ele possa integrar os seus elementos internos, não é? Como uma referência de algo externo, e então passa a ser passivo de ser pensado este elemento beta, ora transformado em elemento alfa. Cada elemento alfa que é integrado no bebê vai formando o que o Bion chamou de barreira de contato. O que seria a barreira de contato? Seria aquilo que permeia o mundo interno do mundo externo, permeia o inconsciente do consciente, não é? Permeia o estar dormindo com o estar acordado, não é isso? O sonho da vida de vigília, né? Todo esse processo interno do processo externo. Então, a possibilidade do estabelecimento de uma barreira de contato traz para o sujeito um limite entre aquilo que está no mundo interno, suas ilusões, suas alucinações, suas fantasias, com aquilo que está no mundo externo e diz respeito à realidade, não é? Aliás, o limite tem muito a ver com a realidade, né? A gente fala bastante dessa acordo com a realidade. O acordo com a realidade só pode ser estabelecido através do limite, não é? O limite é um sinal desta realidade. Lá no Aprender com a Experiência do Bion, lá de 1962, o Bion fala assim, sobre a barreira de contato. Está em processo contínuo de formação. A barreira de contato está em processo contínuo de formação. Indica contato e separação entre elementos conscientes e inconscientes e inicia diferenciação entre ambos. Então, a barreira de contato para Bion é esta possibilidade de diferenciação de mundo interno, mundo externo, inconsciente e consciente. Quanto mais desenvolvida a barreira de contato do sujeito, mais capaz de diferenciação daquilo que é inconsciente, daquilo que é consciente para o sujeito. O bebê, quando ele projeta essa coisa desforme, não é? Essa coisa caótica, essa coisa fragmentada, que é o elemento beta, na mãe, e a mãe não é capaz de acolher e transformar isto na função alfa, e devolve para ele da mesma forma, ele vai sentir como um terror sem nome. Não é só elemento beta, mas é um elemento beta que vem empobrecido, impregnado de desesperança. Tanto não é elemento alfa, isso que ele recebe de volta,
como é um elemento beta não trabalhado, que ao invés de ser integrado à barreira de contato, vai formar aquilo que o Bion chama de tela beta, que vai dificultando cada vez mais essa possibilidade de interação entre o mundo interno e o mundo externo, que vai obstruindo cada vez mais, não é, essa possibilidade de criação de vínculo, não é? Que vai gerando aquilo que o próprio Bion chama de ataque ao elo de ligação. Cada nova tentativa de ligação com o mundo externo vai perpassar por uma série de ataques. Na teoria bioniana, nós temos aí esta barreira de contato como um limite que permeia, não impede, mas permeia, né, é permeável entre o mundo interno e o mundo externo. Diferente da tela beta, que obstrui como um muro intransponível o mundo interno do mundo externo. Então temos aí um conceito de limite muito importante. Vamos começar a estender agora o nosso pensamento para a prática clínica. Qual é a importância do reconhecimento do limite dentro da prática clínica? A importância é que, quando o sujeito reconhece o próprio limite, ele passa a respeitar não só a si próprio, dentro das suas capacidades, daquilo que ele é capaz, daquilo que é possível a ele, tanto afetivamente como fisicamente até. Por que fisicamente? Porque muitas vezes o sujeito ele se submete aí a trabalhos exaustivos e coisas parecidas aí, porque não é capaz de reconhecer o próprio limite. Tanto dentro da perspectiva da física, né, material, quanto da perspectiva emocional afetiva, ele consegue perceber e respeitar o seu limite, e a partir dessa possibilidade de percepção, reconhecimento e respeito do seu próprio limite, ele passa a estender isso ao outro, né? Ele passa a deixar de exigir do outro para além daquilo que é a capacidade do outro. Então, reconhecer o próprio limite, e aí voltando naquela formulação que tem muito a ver com o budismo, né, o outro não existe. Porque todas as vezes que eu consigo uma boa elaboração, uma elaboração bem-sucedida com a minha personalidade, com os meus elementos, esta possibilidade se estende ao outro. Esta é a maior importância da configuração do reconhecimento do limite dentro da prática clínica. Eu posso não reconhecer o meu limite de duas formas: ou cedendo para que o outro abuse de mim, ou invadindo o outro, abusando do outro. Nós nascemos grudados na mãe, fisicamente grudados. E quando a gente nasce, existe essa ruptura do cordão umbilical, mas continua havendo aí uma relação emocional afetiva de fusão, de confusão com a mãe. Porque nós não somos capazes até então de reconhecer o limite que existe entre o eu e o outro, o eu e o mundo. E aí, com a entrada da figura paterna, não é, a gente começa a ser sinalizado deste reconhecimento do limite. A partir da introdução da função paterna, este limite vai ficando claro, vai se revelando. E aí entra uma outra coisa muito importante dentro da formulação da prática clínica, que é assim, o uso das palavras. A palavra, ela é um elemento extremamente utilizável pelo superego. Quando a gente se utiliza dos conceitos e das palavras, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque senão a gente está dando elementos e dando álibis, provas e justificativas para o superego. Tanto para o nosso próprio superego, quanto para o superego dos nossos pacientes. Então, quando a gente usa palavras equivocadas, quando a gente usa palavras inadequadas dentro das nossas formulações interpretativas, isso pode ser pode trazer um dano enorme. É por isso que o diagnóstico dentro da clínica da psicanálise do acolhimento é inaceitável. Porque isso traz um deveria ser, independente daquilo que é possível para o sujeito. Traz uma segregação. Quando a gente fala de limites, normalmente tem duas palavrinhas que vêm antes desta palavra. Quase que a maioria das vezes a gente fala por limite, colocar limite ou, ainda mais, impor limites.
extremamente inadequado, extremamente equivocada esta formulação. O limite existe por si só. O limite é um atributo da realidade. Ele precisa ser reconhecido. Não é você que coloca o limite. Quando você coloca assim, você permite que impor limite, colocar limite, pôr limite, seja utilizado nas formulações da prática clínica, você está alimentando o superego. Porque se foi você que colocou o limite, você escolheu até onde pode ir ou não pode ir, mas você não escolhe. Você não escolhe quantos quilos você consegue levantar. Existe um limite, o limite é real. O limite é um atributo da realidade. O que você pode fazer é reconhecer este limite e nada mais. Então, dentro da prática clínica, é muito importante que a gente possa refletir sobre esta formulação adequada, que é assim, limite é reconhecer e não impor, e não colocar. Quanto ao limite, não se discute. A partir do momento que eu reconheci o meu limite, eu não tenho mais como negociar com isso. Ele foi reconhecido e agora ele precisa ser respeitado. É claro que esse limite pode ser expandido. É claro que esse limite, dentro da perspectiva da capacidade, pode ser expandida, mas não como um deveria ser, como um processo natural da maturação emocional, que vai acontecer independente do meu desejo, ou do desejo do paciente, ou do desejo da mãe do paciente, ou do desejo da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu superego, sabe lá de quem? Não tem como negociar com a realidade. O que tem como é entrar num acordo com a realidade. E o acordo que se possa ter com a realidade tem como pressuposto a renúncia. Eu preciso tolerar frustrações, eu preciso ser capaz de tolerar frustrações para ser capaz de renunciar e entrar num acordo com a realidade. O limite é um atributo da função paterna. É o pai que entra para sinalizar e reconhecer o limite entre o bebê e a mãe. Quando isso é feito de maneira saudável, quando isso é feito de uma maneira suave, quando isso é feito de uma maneira harmônica, quando isso é feito de uma maneira fluente, isso vai internalizando na criança e a criança vai sendo capaz de perceber isso por si só. Já é conflituosa essa experiência, é muito conflituosa essa experiência de reconhecimento do limite, porque a criança ela vai realmente testar a sua força frente ao mundo, né? Ela tem esse ímpeto, nós temos esse ímpeto, mesmo depois de adultos. Nós temos essa tendência de testar até onde a gente pode ir. Então, quando isso é feito, assim como os lacanianos colocam, dentro de uma castração, isso gera um prejuízo enorme dentro da perspectiva do funcionamento mental. Por isso precisa acontecer a partir de uma intervenção amorosa, carinhosa, afetiva. A função paterna tem este atributo. O limite é um fator da função paterna. A mãe não faz isso. A mãe pode ser um porta-voz, mas nunca o agente. Este é um atributo da função paterna. Quando o não da mãe fez efeito, é porque ela não está cumprindo a sua função materna. É porque ela falicamente incorporou a função paterna. E para isso ela precisa abandonar a função materna. Quando não existe a introdução da função paterna de maneira afetiva, de maneira carinhosa, o que acontece é que se ergue um superego rígido, não é? Em detrimento do ego, não é? O sujeito deixa de acreditar naquilo que ele está sendo e elege um ideal de eu, um deveria ser, e a partir daí ele começa a se autoexigir para atingir este ideal de eu. Ou ainda exigir do outro.